Olá pessoal, olá galerinha que está em casa do sexto ano. Meu nome é Ives Fernando, eu sou professor de ciências e hoje nós iremos ver mais uma aula de ciências. Iremos falar sobre o nosso planeta, sobre o planeta Terra, sobre sua característica, sobre seus movimentos. Como você pode ver, essa imagem que está sendo ilustrada fala aí sobre as suas camadas. A Terra e as suas camadas. Quando se fala da Terra e suas camadas, ela vai ser dividida. Ela vai ser dividida em quê? Ela vai ser dividida em crosta terrestre, manto e núcleo. E cada uma vai ter ali a sua especificidade. Quando se fala da Terra e de suas camadas, vamos começar primeiro falando aí sobre a crosta terrestre. Ela pode ser dividida em duas. Veja aí essa imagem. Nessa imagem a gente tem a crosta continental, que é justamente aquela que se encontra nos continentes, e a gente tem aquela crosta que é a oceânica, que está ali no oceano abaixo, né, das águas do mar. Se falando da crosta terrestre, ela vai ser uma camada mais externa, né? E assim, por ser uma camada mais externa, ela é a mais fina, né? Ela corresponde a cerca de 1% do planeta. E ela vai se estender, no máximo, até 80 quilômetros de profundidade. Vocês entendem o que é profundidade, né? Bom, e essa crosta terrestre, ela é dividida em duas, a oceânica e a continental. A oceânica ela vai ser formada basicamente por basalto e a continental ela vai ser composta por granito. Quando se fala de oceânica e continental, cada uma vai ter ali uma porcentagem. Na crosta oceânica, ela recobre cerca aí de 60% da superfície do planeta e tem pelo menos 180 milhões de anos. É a mais jovem das camadas da Terra. Quando se fala da continental, ela é formada principalmente por granito, tá? E tem pelo menos 2 milhões de anos, recobrindo aí parte do nosso planeta, 40% da superfície. E sua espessura, ela chega pelo menos a uns 50 quilômetros em direção ao núcleo da Terra. A crosta continental ela corresponde a 40%, já que a oceânica ela vai corresponder a 60%, a continental ela corresponde a 40% da massa terrestre e permanece em expansão, além, né, do granito, que é composta por quartzo e urânio, calcário, potássio. Então dá para perceber bem aí sobre a crosta oceânica e continental, nessa imagem que vocês podem observar, que a crosta continental ela está nos continentes, né? E ela tem um espaço muito maior, como eu disse para vocês, ela corresponde a 60%. Já a oceânica, que tem a plataforma continental, tem o talude, tem a planície abissal, tem a questão da dorsal, ela já vai corresponder já a uns 40%. A placa oceânica, né, ela vai ser formada aí por sedimentos. Esses sedimentos vão ser formados por rochas. Quando se fala da nossa Terra, né, toda vez se fala das principais camadas. Então eu comecei a falar sobre a crosta terrestre. E disse a vocês, lembrem-se, ela vai ser dividida em duas. Aquela que vai estar nos continentes e aquelas que vai estar nos oceanos. Cada uma ali corresponde a uma porcentagem. Mas vamos falar sobre o manto, que é a segunda camada da Terra. O manto ele vai ser, né, uma camada assim mais extensa, ela está localizada abaixo da crosta terrestre, ela é formada assim por diferentes rochas, como silício, magnésio, e vão permanecer no estado líquido, como consequência do calor que vai ser emanado pelo núcleo da Terra.
O manto, ele também é dividido em duas camadas. Nós iremos ter o manto superior e o manto inferior. Quando se fala do manto inferior, permanecem em elevadas temperaturas e pode atingir até 2.000 graus Celsius. Gente, eu estou falando que são 2.000 graus Celsius. Bora relembrar da água? A água mesmo. O ponto dela de ebulição, quando a água está ali fervendo, ela chega a 100 graus Celsius. Quando se trata do manto, veja só que de 100 graus Celsius, a gente vai para 2.000 graus Celsius. Então é muito quente. E ela pode chegar até 3.000 quilômetros de profundidade. Quando eu estou falando de profundidade, a gente vai descendo, 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 descendo. Isso a partir da litosfera. Quando se fala da litosfera, a gente está falando que ela vai ser formada, lógico, pela crosta terrestre e o manto superior, que tem pelo menos aí uns 70 quilômetros de espessura. Logo, né, abaixo dos continentes. E quase 10 quilômetros na parte abaixo dos oceanos. Ela é dividida em grandes porções, que são denominadas placas tectônicas. Já ouviram falar de placas tectônicas alguma vez? Não, né? Placas tectônicas, tanto a gente que é professor de ciências, como professor de geografia, a gente sempre fala dessas placas tectônicas devido ao calor que se tem do manto. Mas aí, mais na frente, eu posso falar um pouquinho mais sobre essas placas tectônicas. Essas placas tectônicas, elas vão mover lentamente sobre o manto terrestre. E quando ela move lentamente sobre o manto terrestre, ela vai modificando com a estrutura da Terra. Ou seja, ela vai afastando os continentes ou juntando os continentes. Por que eu estou falando isso para vocês? No início da formação da Terra, o continente ele era apenas um. Só que com as placas tectônicas e o calor que se tinha, né, do manto, que era a parte líquida, como eu estava dizendo para vocês, chega a 2.000 graus Celsius, a gente chama o calor ali de convecção. Não tem uma panela de pressão? Uma panela de pressão que você fecha, que eu digo que ali é um sistema fechado e a panela de pressão tem um vapor, vai ficar ali, ó, circulando, circulando, circulando. Isso é o calor que a gente chama de calor por convecção. Então, a placa tectônica, ela também recebe esse calor por convecção. E esse calor daí faz com que a Terra ela pode se afastar ou a Terra ela pode se juntar e também na formação de montanhas e de alguns vulcões. Quando se fala das rochas da litosfera, elas vão estar divididas em rochas magmáticas ou ígneas, né, que são formadas pelo magma. O magma justamente é o material que é formado pelo manto. O manto ele vai ser constituído justamente por esse magma e vai solidificar, né, quando chegar na crosta terrestre, em rochas sedimentares, que são formadas aí pelas erosões, que a gente pode dizer que são rochas metamórficas, rochas que irão passar por algumas transformações. Vamos agora falar da última camada, que é o núcleo. Observe aí que imagem linda sobre o núcleo. Eu, quando estava pesquisando, eu gostei muito sobre essa imagem, né? E observei que quando se fala das camadas, a crosta terrestre ela pode estar ali, ó, solidificada. Quando se vai se falar do manto, tem o manto inferior, o manto superior que é dividido, mas por causa do calor você vai encontrar, né, em forma de magma e líquido, né? E o núcleo não. O núcleo ele vai estar sólido. E engraçado que o núcleo ele é muito mais quente do que o magma, que é a parte que é constituída pelo manto. Ele pode chegar até a temperatura do Sol. Daí você pode perguntar, mas professor, se é tão quente assim, por que o núcleo ele se encontra solidificado? Você já ouviu falar sobre pressão? Sobre materiais que estão ali sob pressão? Veja só a espessura, veja só o tamanho da Terra. A Terra está ali, está
Está ali colocando a pressão, 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 pressão. Então, essa parte que está líquida, que pode estar muito quente, que pode chegar a uma temperatura do Sol, ela vai estar sólida devido à pressão que é exercida pela Terra. Vamos falar mais agora sobre o núcleo. O núcleo ele vai corresponder a aproximadamente 1/3. O que é 1/3, né? Toda vez quando eu estou com meus alunos de ciências do 6º ano e vou falar um pouco de matemática, eles não entendem muito bem essa linguagem do que é 1/3. 1/3 é quando você pega uma parte, né, de determinada coisa. Vamos dar um exemplo? Uma laranja sendo dividido para 3 pessoas. Então, cada parte vai corresponder a 1/3. Então, quando vai se falar do núcleo, o núcleo ele corresponde a esse terço de toda a massa terrestre que é apresentada, né? E ele vai apresentar aí as maiores temperaturas no seu interior. E profundidade que vão desde 2.900 km até 6.370 km. Ele pode ser subdividido em 2 subcamadas, que são classificadas conforme seus respectivos estados físicos: o núcleo interno e o núcleo externo. Quando se fala do externo, se diz que ele é líquido, né? Com uma fluidez muito maior do que a do manto, em razão das temperaturas que se aproximam dos 3.000 graus Celsius. Observe bem, do manto a temperatura era 2.000 graus Celsius. Quando se vai falar do núcleo, quanto mais profundo for, a temperatura ela vai aumentar, né? E sua extensão ela vai de 2.900 km até os 5.150 km, isso se falando do núcleo externo. Mas quando se trata do núcleo interno, por outro lado, ele não é líquido, ele é sólido, né? E com temperaturas iguais ou semelhantes que é encontradas na superfície do Sol, na ordem dos 5.000 graus Celsius. Nossa! Quer dizer que do manto era 2.000, do núcleo externo já era 3.000, e agora quando se vai falar do núcleo interno, a temperatura ainda é muito maior. Vejam que a profundidade aumentou, eu não estou mais falando agora do externo, eu estou falando do interno. Então no interno a temperatura é 5.000 graus Celsius. O fato do núcleo ser sólido deve ser ao fato, né, da pressão, como eu tenho falado para vocês, por ser extremamente elevada, algo em torno aí de 3 milhões de vezes maior do que a pressão atmosférica do nível do mar. Forma-se então uma liga, que a gente chama de liga metálica maciça, né, que vai ser formada de níquel e ferro, o que faz com que essa camada seja também chamada de nífer. Bom, já que eu falei para vocês sobre as principais camadas da Terra, que são a crosta terrestre, o manto, o núcleo, eu falei para vocês que elas são divididas em partes. Vamos agora falar sobre movimentos. Movimentos que a Terra ela vai fazer. Então, quando você vai falar de movimentos, primeiro eu vou começar a falar do movimento de rotação. Já ouviram falar do movimento da rotação da Terra? O movimento da rotação da Terra vai ser aquele que ela realiza em torno dela mesma, em torno do seu próprio eixo. Porque a Terra ela vai se encontrar, de certa forma, assim, ó, inclinada. Tá? Então, como se estivesse rodando em torno de si mesma, e o tempo que o planeta ele leva para completar esse giro daí é de 24 horas. A principal consequência é a existência alternada entre dias e noites. Imagine se a Terra não rodasse, se não tivesse esse movimento de rotação. Quer dizer que uma parte do planeta só existiria dia e na outra parte do planeta só iria existir a noite. Então, nessa imagem aí, que você pode observar, né, a gente vê aí o eixo da rotação da Terra, dá para observar bem aí o Sol, os raios solares mostrando aí o dia de uma parte da Terra e a noite
na outra parte da Terra. Então, se fala de rotação, se fala do movimento que a Terra faz em torno de si mesmo. Ela vai rodar, né, em torno de si mesmo, e essa rotação daí ela vai levar 24 horas. Vamos falar agora sobre o movimento de translação da Terra. O movimento de translação da Terra vai ser um movimento em que o nosso planeta, o nosso querido planeta Terra, ele faz, né, ao redor do Sol. Né? Esse movimento que a Terra ela realiza em torno do Sol vai demorar cerca aí de 365 dias e 4 horas e alguns minutos para completar esse movimento. Esse movimento é responsável direto pelas... Esse movimento ele vai ser responsável direto pela existência das estações do ano. Estações do ano? Que estações do ano são essas? Verão, primavera, outono. Né? Então, como o eixo de inclinação do nosso planeta é de 23 graus e 27 minutos, há períodos em que os dias são maiores que as noites. Por exemplo, os solstícios de verão, que são períodos em que as noites são maiores que os dias. E os solstícios de inverno vão ser períodos em que eles possuem a mesma duração. Equinócios de primavera e de outono. Então, bora observar essa imagem? Essa imagem aí da Terra fazendo um movimento de translação. Observe aí que a gente começa a ver as fases, né? Outono, verão, inverno, primavera. Aí daí você vai ter o equinócio de primavera. Vai começar quando? Em 21 de março. O solstício de verão. Quando é que se começa? Em 21 de junho. Observe a posição da Terra. Né? O outono, que é o equinócio de outono, ele começa no dia 23 de setembro e o solstício de inverno vai começar em 21 de dezembro. Então, de acordo com o movimento de translação, né, onde o nosso planeta ele vai estar localizado, e isso também de acordo com a incidência dos raios solares, é que a Terra ela vai ser dividida nessas fases. Primavera, verão, outono, inverno, e tudo isso tem a ver com a questão da temperatura. Se vai falar das estações do ano, bora falar das estações do Brasil. Para que a gente tem que falar das estações das outras regiões? Porque quando a gente vai se falar do nosso planeta, a gente tem região que é temperada, região subtropical, vem lá o pessoal da Europa, que você pode observar nas árvores que as folhas, elas realmente, todas as folhas, elas vão cair de acordo com as estações do ano. E como nós estamos aqui em Pernambuco, você já conseguiu observar alguma árvore sem nenhuma folha? Acredito que não. Isso daí se dá também por causa da incidência solar. Então vamos começar a falar sobre o outono. O outono, ele sucede o verão e ele vai anteceder o inverno. Ele se caracteriza pela temperatura menor, pela temperatura amena, é um tempo mais fresco, vai existir ali a queda das folhas das árvores e, inicialmente, os dias e as noites, eles possuem a mesma duração. Porém, com o tempo, os dias eles vão se tornando mais curtos em relação à noite. Além disso, a temperatura vai caindo, marcando aí a chegada do inverno. Quando começa o outono, em 20 de março. E quando é que ele vai acabar? Em 21 de julho. O inverno vai ser uma época mais fria do ano. Quando a temperatura elas são baixas e com presença de neve, lógico que em algumas localidades, porque aqui em Pernambuco você não vai ver neve, ele antecede a primavera e vai suceder o outono. Nesse período, as noites elas são mais longas do que os dias e os animais eles ficam mais ociosos. Alguns chegam até a hibernar. Quando começa o inverno ele vai começar aí em 21 de junho e vai acabar por volta do dia 23 de setembro.
Falando e continuando das estações do Brasil, vamos agora falar da primavera. A primavera, ela sucede o inverno e antecede o verão. Nesse período, as temperaturas elas voltam a ficar amenas. As flores irão florescer, os dias e as noites eles vão ter a mesma duração e aos poucos os dias vão se tornando mais longos e as temperaturas vão aumentando, indicando aí a chegada do verão. A primavera ela vai começar no dia 23 de setembro e ela vai acabar por volta de 22 de dezembro. O verão, né, ele vai suceder a primavera e anteceder o outono. É um período que vai ser marcado pelas altas temperaturas e, é lógico, os dias eles vão ser mais longos. O calor ele resulta em uma evaporação mais rápida da água que está acumulada nos solos, resultando, lógico, em chuvas constantes, tá? E no nosso verão ele vai começar no dia 21 de dezembro e terminar no dia 20 de março. Bora agora para alguns exercícios? Resolver? Porque do que adianta a gente só falar sobre o assunto, discutir, falar sobre as camadas da Terra, falar sobre as estações, se a gente não exercita? Então, eu vou dar um tempinho para você, vou ler aqui a questão e dar um tempinho para você responder. Veja só essa questão. Então, nesse primeiro, eu quero que você assinale a alternativa que indica o movimento da Terra que é realizado de forma inclinada e que completa uma volta ao redor do eixo da sua elíptica. Na letra A é a precessão, na letra B, rotação, na letra C, translação e na letra D, nutação. E aí, qual será a resposta correta? Dá para dar uma filadinha aí no celular de vocês e lá no Google, que quando eu estou em sala de aula, eu sempre vejo meus alunos com o celular, quando eles não sabem a resposta, e eles vão fazer a pesquisa. E o celular é uma ferramenta de aprendizagem também. Se você não sabe, a gente auxilia. Então, qual será a resposta correta? Se está falando do eixo ao redor e de uma volta e de um movimento que é realizado de forma elíptica, nós estamos falando aí da rotação, que é a letra B. Então, pessoal, bora resolver outra questão? Nada de ficar desatento, nada de pegar o celular, ir lá para o WhatsApp, Instagram. Então, vamos lá. A Terra, ela vai ser como uma cebola. Ela é dividida em várias camadas. E entre essas diferentes formas que compõem a estrutura interna do nosso planeta, quais delas podem, né, ser consideradas sólidas? Vejam que nosso planeta Terra vai ser dividido em três principais camadas: crosta terrestre, manto e núcleo. Então, eu quero saber o que é que pode ser considerado sólido. Então, na letra A, você vê aí somente a crosta terrestre. Na letra B, você vai ver somente o manto. Na letra C, somente o núcleo. Na letra D, a crosta e o núcleo interno. Tempinho aí para pensar. Olha que o tempinho é para pensar. Não é um tempinho para ir tomar água, não. É um tempinho para pensar. Quais dessas partes aí, dessas alternativas, vai se encontrar no estado sólido? Conseguiram pensar? Então, eu dei várias dicas assim, né? Durante a aula. Disse para vocês que devido à pressão, o núcleo interno, né, ele vai se encontrar na forma sólida. E falei também sobre a crosta terrestre, que também vai se encontrar na forma sólida. Então, a alternativa correta é a letra D, a crosta e o núcleo interno.
Veja que a questão ela não é difícil, ela é fácil. Basta apenas você estar atento. Bom, terminamos aí mais uma aula do 6º ano, onde a gente acabou de ver algumas características que são importantes para o nosso cotidiano. Características, né, da divisão da Terra, das camadas da Terra, dos movimentos da Terra, das estações que nós passamos, a estação de primavera, de outono, de verão, que são tão boas e prazerosas de se viver. E por hoje eu me despeço de vocês. Um grande abraço, um grande beijo e por hoje é só, gente.